A próxima propriedade que iremos ver, então, pelo que eu vejo aqui, é essa options, né? Ela tem aqui alguns valores que inclusive eu já deixei mexido, deixa eu colocar como padrão e explicar cada uma delas, tá? Então vamos lá. O padrão é isso. Deixa eu colocar ela nos favoritos, tá? E deixa eu tirar as outras, porque elas não precisam mais estar no favoritos. Eu já expliquei sobre Liquid Fields. Opa, aqui vamos remover. Já expliquei sobre Master Sources. Vamos remover. Já expliquei sobre Master Fields também. Vamos resolver. O Filter e Filtered também já expliquei. Deixa eu remover. Na Filtered. Os outros eu vou deixar. Ok. Deixa eu tirar essa coisa aqui de status, que é aquele negócio de master detalhe que eu fiz, né? Agora você aqui pode até ficar o client. Muito bem. Vamos lá. Então, o que é o options? O options é um set de opções que definem algumas coisas. Deixa eu abrir aqui e vamos à explicação de cada um deles. Tem algumas que tem um nome enorme, né? Mas a explicação é mais fácil do que você imagina. Então, o que é isso aqui? Quando um jQuery tiver essa opção marcada do Align Max Required Wide String Field Size. Então, quando você importa um tfield, vamos aqui tfields, volta aqui para mim. Você tem aqui a exibição do dbGrid e tudo mais, né? Todos os componentes normalmente eles vão vir com uma definição de tamanho. Tá aqui, ó. Esse é 120. Isso significa que a exibição para esses componentes, a largura deles, vai usar o 120. Pelo menos o nome alternativo, a ID cliente que tem seu tamanho, né? O dbGrid, ele sempre vai se orientar pelo display width, tá? Então não tem como mudar basicamente isso, tá? Mas quando isso aqui não está no padrão, né? Ele pode se orientar pela exibição justamente pelo tamanho máximo da definição do campo, como está na base de dados. Tá bom? Então vamos aqui ao próximo. Always Detail Resync. Quando você faz um master detalhe, às vezes você altera uma informação aqui que faz mudar o master detalhe aqui e se reposicionar em um outro registro. Porque aquele cabloco que você colocou, ele pertencia àquele que estava selecionado, mas ao mudar um código, ele pertence a um outro. Então esse resync aqui, o que ele vai fazer? Dá um exemplo aqui, nota fiscal 2020, todos os itens da nota fiscal 2020 estão aqui. Você vem num dos itens aqui, põe assim 2021, número nota fiscal 2021, o que vai acontecer? Ele vai sumir daqui, correto? E o que vai acontecer com o mestre? Vai ficar no 2020 e aquele item sumiu. Mas se você alterar o 20 para 2021, se isso aqui estiver ligado, o que ele vai fazer? Você vai automaticamente para o 2021 daqui, ó, do mestre. Né? Entende? É mais ou menos como se seguisse para onde ele foi. Né? Então tem esse comportamento que você pode usar. Cached lobbies. Tá? Lobbies são binários, né? Às vezes chamados de blobs também. Né? São arquivos binários muito grandes. Quando você faz um select e um arquivo em um dos campos é blob, o banco de dados, o que ele faz? Ele não resgata o valor, a não ser no momento de exibição. Então, quando você faz um select e aquele select é um blob, por exemplo, um arquivo PDF, ele não vai trazer aquele arquivo de imediato no seu select, apenas quando um componente, um componente qualquer requisitar o seu valor.
por exemplo, um field by name, né, um tedit, um tdb edit, um tdb memo, né, um componente que lide com aquele blob, né, uma imagem, por exemplo, tdb image, né. Então, ele só vai ser trazido no momento que esse campo for requisitado para a exibição, né? Quando você tica essa opção aqui, o que vai acontecer? Como blobs podem ser pesados, ele carrega da primeira vez na exibição e quando você vai exibir um outro, aquele é removido da memória e o novo blob que você avançou de registro é então carregado. Mas se você colocar aqui cached blobs, o que vai acontecer? Todos os blobs que forem lidos, ele vai procurar cachear eles. Então, se você, por exemplo, avançar de registro, né, você trocou um blob, uma imagem, pela seguinte. Mas se você voltar à seguinte, não vai ser feito um novo acesso ao banco de dados, porque aquela imagem já foi lida antes. Então, você otimiza, né, o seu acesso a dados, né, o seu banco de dados fica mais rápido, portanto. Né? Mas, claro, você vai fazer mais I/O, então você deve tomar cuidado. Tá? Também há um pequeno problema quando você cacheia as informações. Se a informação no servidor tiver sido atualizada, pode ser que você esteja vendo uma informação desatualizada, porque você está puxando aquela informação do cachê, tá bom? Então, basicamente é isso. Se você estiver usando blobs dentro do seu banco de dados, você terá de optar por cachear eles localmente, caso você vai fazer alguma navegação e carregar vários. Vamos supor aqui uma lista de itens de supermercado, onde quando você navega na grade, mostra a foto do produto. Ok, é um bom exemplo onde você deve cachear, né? Porque você vai avançar de produto e à medida que gradativamente você for arfando para os novos produtos, as imagens vão sendo carregadas e se você tiver que voltar a um deles novamente, a imagem já estará pronta, porque foi cacheada, não é preciso requisitar o blob de novo lá no servidor. Aqui há um parênteses muito grande. Tá? O comportamento, às vezes, de carregar ou não carregar um blob também é definido lá no SQL Client. Então, bancos de dados diferentes podem optar por resolver essa questão dos blobs de maneira diferente. Né? O Firebuild, por exemplo, tem suporte a cachê, né? E ele sabe exatamente quando o blob foi alterado para notificar o componente e atualizar aquela informação. Outros bancos de dados podem não ter. Então você tem que experimentar, dependendo do seu banco de dados, né? Qual informação é mais verdadeira, né? Tá? Se ele vai cachear, não vai cachear, tá bom? Do calc defaults, né? Ela normalmente já está ligada. O que isso significa? Ela deve ser ativada por padrão, tá? É difícil você deixar ela desligada. Então imagine, por exemplo, alguns valores que a gente usa, né, dentro do banco de dados que estiverem nulos. Quando um valor, por exemplo, estiver nulo e você tentar jogar ele para dentro de uma tabela, a menos que você faça menção a null ou empty, caso esteja lidando com TDB field, né, você vai ter um problema, porque nulos, né, não podem ser interpretados como zero, branco, né, eles vão dar problemas, eles vão gerar exceptions. Então, se você deixar essa opção ligada, o que vai acontecer? Vai acontecer que se um campo, por exemplo, precisar de um número e não foi definido número para ele, ele não tentará jogar nulo, ele vai jogar zero. Default para número integer, por exemplo, será zero. Para string será vazio. E assim a sua query, né, os seus updates não serão um problema, tá bom? Isso você lida muito com edição dentro da grade, né? Quando você, por exemplo, passa por alguns campos, né, e alguns campos você pula, eles estarão como nulos. E nulos não são permitidos, dependendo da sua estrutura do banco de dados, e aí você vai ter uma exception. Para você não ter uma exception, você usa essa opção ligada, né, e ele transformará, geralmente, as informações viram zero ou uma string vazia, tá bom?
A próxima propriedade do Options é Don't Sort on Post. Esse Don't Sort on Post aqui, deixa eu tentar, acho que dá para exemplificar rodando o programa. Olha só o que acontece quando eu faço uma edição numa grade de dados. Ok. Quando você lista as informações e coloca numa ordenação específica, né? Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei em ordem alfabética, ao contrário. Toco de novo, ordem alfabética, agora está certinho. Só que olha só, vou pegar esse 2N engenharia aqui e vou colocar a letra Z dele, Z na frente. O que vai acontecer? Ó? Olha o que acontece quando eu saio da grade, ó. Você percebeu que a grade foi remodelada novamente? Né? E eu fui para o fim. Ó, eu estava lá no começo. Então, o que acontece? Ele tem esse tipo de comportamento. Olha, agora eu vou tirar o Z dessa palavrinha aqui. Olha só. E eu vou forçar o post, ó, indo com a seta para baixo, ó. A grade se modificou e agora eu fui lá para cima da grade, estou no início dela. Então, esse Sort on Repost serve para isso. Tá? Se eu marcar essa opção como Don't Sort on Post, o que ele vai acontecer? Agora o comportamento que você vai ver é que quando eu fizer a alteração e confirmar ela, meu cursor estará na mesma posição. Olha só. Então, estou listado aqui. Eu vou pegar esse Z aqui, tá com Z, eu vou colocar um A na frente, ó. Vou setinha para baixo, não mudou de posição. Vou jogar um Z na frente dele. Ó, vou começar com Z e ele não muda a posição. Eu vou agora lá embaixo, nesse W aqui que é o último registro, vou colocar um A nele, ele não muda de posição. Ó. Então essa opção serve justamente para isso, tá? Para você fazer a alteração e ele não ficar ordenando automaticamente, deixa as coisas onde elas estavam, tá bom? Isso só valer se você tá ordenando as informações, tá bom? Se você usar o order by, não vai ter efeito nenhum, tá? Num select, né, com SQL. Só funciona mesmo quando você tem esse tipo de ordenação que eu mostrei naquela propriedade, né, Index Field Names, tá bom? Então é isso. Agora vamos então para a próxima aqui. Então, jQuery. Vamos aqui. Vamos desfazer essa opção. Do No Align Display Widget. Enquanto esse daqui vai fazer o alinhamento pelo tamanho do campo, esse daqui ele pede para não fazer o alinhamento por esse campo aqui, ó. Olha o T-Field aqui. Tá vendo o Display Widget? É isso. Tá? É isso que está se referindo esse campo aqui, ó. No Align Display Widget. Vamos fazer esse alinhamento, né, através da largura, né, do tipo. Porque esse Display Widget aqui, tá, às vezes a gente está se referindo ao tamanho do campo que vai ser exibido. Isso não está correto. Na realidade, esse Display Widget aqui, ele se refere à coluna, né, do título, né? Então, quando você está editando aqui esse campo, né, por exemplo, esse nome alternativo aqui, 40, né, não está se referindo ao campo em si, 40 bytes para ser exibido no TB-Edit. Não, ele está se referindo justamente a isso aqui, ó. É isso aqui que tem tamanho 40, ó, é a coluna, né? É claro que as linhas abaixo, né, vão seguir as colunas, né? Então, na prática acaba sendo a mesma coisa, mas um outro componente pode usar como referência algo diferente para o tamanho das colunas, tá bom? Né? Então é isso. Vamos agora para o próximo set de opção.
OEM Translate, você já deve ter visto isso em vários lugares, né? Ele serve justamente para usar ou não a conversão para OEM. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, A com tio vai virar A, I com tio, I com acento circunflexo, vai virar I de novo, né? Então ele vai tentar traduzir para a tabela ASCII correspondente àquela letra que você está acentuado, tá bom? Normalmente não fazemos isso, tá? Não precisamos traduzir esse tipo de caracteres, né, acentuados para sua versão OEM. Do you prefer prepared? O que acontece? Você pode executar queries. Eu não queria falar sobre preparação porque depois vem aqui para um check, né? Mas imagine o seguinte, essa query aqui, né, que eu usei, cadê você? Cadê o SQL aqui? Imagine que eu tenha usado aqui uma repetição muito grande, where id cliente igual a PID cliente. Então eu use parâmetros. Se você sabe que é parâmetros, então você entendeu essa sentença. Quando você usa parâmetros, geralmente você vai fazer uma preparação, porque essa query será tantas vezes usada, né, que você vai falar assim, olha, então prepare essa query a primeira vez e nas vezes posteriores reutilize, né, o que o otimizador, né, tiver escolhido da primeira, né. Isso tem muito a ver, né, com a preparação, tá? Então esses dois pontos aqui em geral é o código para o campo, né, é o paranchar dele. Então o que acontece? Sempre que for possível, você vai querer preparar essas queries antes, né? Se elas vão ser muito usadas, você tem que preparar. Mas se você esquecer de preparar, e essa opção estiver marcada, né? Aqui ó, prepared, o que vai acontecer? A primeira vez que você mandar executar a query, ele não vai preparar automático. Mas a segunda vez que ele ver a mesma query sendo executada com parâmetro, ele vai forçar uma preparação. Tá? Ele prepara, sim, ele prepara. Nesse tipo de exemplo, não tem como eu mencionar aqui, porque eu teria que colocar algo como se fosse uma preparação, um campo de busca aqui, tá bom? Mas eu vou mostrar daqui a pouquinho para você. Né? Ou dá para fazer, vamos ver se dá para fazer aqui. Vamos aqui, vamos pegar um edit aqui, que vai ser o código, né? Vamos falar assim, id cliente, dt id cliente, tá bom? Vou copiar porque eu vou reutilizar, tá? E quando eu mandar listar aqui, eu vou colocar aqui, ó, igual ponto text aqui. Where id cliente igual isso. Você normalmente faria assim, tá? Mas tá errado, muito errado. Você não pode fazer assim. Você vai fazer assim, ó. Eu vou copiar aqui e vou fazer assim, ó. 2 pontos p id cliente e fecho. Ok? Aí depois eu faço assim, ó. Eu digo que de clientes param by name, né? E o PID cliente aqui, ponto as string vai ser igual a isso, certo? E aí você manda abrir, tá bom? Aqui eu só vou fazer um testezinho, que é if igual a empty str, então eu vou fazer com que isso aqui seja igual a 0, tá bom? Aqui na realidade o id cliente é número, né? As integer. E aqui eu vou fazer assim, ó, str to int def, cada digite uma coisa que não seja um número, ele vai assumir 0, tá? Ok? Pronto. Eu não preciso disso. Olha só. Eu acho que nesses vídeos anteriores
eu mudei aqui, ó, o paranchar, em vez para 2 pontos, ponto de interrogação. Vamos deixar aqui 2 pontos, né? E é isso que está mudando aqui. O que acontece? Paranchar é o outro que eu gostaria de mostrar, né? Que se tiver 2 pontos aqui, eu tenho que identificar meus parâmetros com 2 pontos aqui. Ok, agora vai funcionar. Tá vendo? Já tem um registro. Será que tem um registro número 100? Tem. O 101 existe? O 1001? Não tem. Então o que vai acontecer? Olha só, eu vou colocar um botãozinho aqui que vai me indicar se a query foi preparada ou não. Tá, então vamos pegar aqui um botãozinho aqui, preparada. BPM preparada, né? Acho que eu errei aqui, mas tudo bem. Preparada? O que esse botãozinho vai fazer? Ele só vai me responder se a query está preparada ou não. Eu vou colocar assim, ó, if zQuery1 ponto, tá, clientes ponto prepared then show message preparada. Caso contrário, vamos lá, else show message não preparada. Então o que vai acontecer aqui? Olha só. Primeiro vamos desligar aquela opção. Então o jQuery aqui no seu Options, eu vou deixar desmarcada a opção de Prefer Prepared. Então ela está desmarcada. Então se eu mandar executar agora o programa, o que vai acontecer? Eu vou listar, eu vou perguntar, está preparado? Ele falou, preparado. O que aconteceu aqui? Ó, preparada, preparada. Vamos colocar aqui listar preparado, preparado. Tem o registro 100? Listar, está preparado, preparado. O nosso banco de dados, o que aconteceu aqui? Quando eu rodei pela primeira vez, ele preparou a query sem o meu consentimento. Aqui, ó. E uma vez que uma query está preparada, você não tem mais a opção de despreparar ela. Eu tenho que parar o serviço e começar de novo. Tá? Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é justamente essa capacidade do banco de dados perceber a repetição, né? E preparar a query sozinho, né? Sem você mandar ele preparar. Não, está preparado. Né? Eu vou até fazer aqui deixa eu ver se tem como fazer isso, mas não vai ser possível. Quer ver? Olha só que interessante. Eu vou tentar colocar um botãozinho. Nesse quantos aqui, eu vou aproveitar, quando ele mostrar o valor, eu vou colocar aqui um unprepare. O que vai fazer isso? Vai fazer com que a query seja despreparada. Então eu vou listar aqui, vou pedir quantos ele despreparou. Só que a preparação é algo interessante. Você pode até falar, desprepare isso, mas leva alguns segundos, né, ou até minutos, para ele realmente despreparar. Quando você manda aqui, está preparada? Não está preparada mais. Aquele unprepare funcionou. Mas olha só. Eu vou, ó, não está preparada.
Vou executar pela primeira vez, vou pedir para colocar o código 100, lista o 100 para mim. Está preparado agora? Ele já preparou. Danadinho, né? Então, por que isso acontece? Vou despreparar novamente. Porque o Zeus, ele tem a mania, né? É um bom sinal de perceber quando uma query repete de novo, ele prepará-la novamente, né? Se elas não estiver preparada. E lembre-se, a preparação ela fica na rede. Se eu mandar rodar meu aplicativo agora, tá? E perguntar se ela está preparada, ele falar que está preparada. Porque o despreparo não aconteceu quando eu fechei o programa. O despreparo só acontece quando eu dou isso aqui, ó. One prepare, e agora está preparado? Agora não está mais preparado. Mas na primeira execução que eu fizer, ele vai listar e vai preparar para a próxima execução ser mais rápida. Tá bom? Então, é para isso que serve esse parâmetro. Tá? Vamos para o próximo options aqui. O próximo option é esse Smart Open. Para que ele serve? Bom, você já deve ter notado que se você tiver uma query e ela não for o resultado de valores, por exemplo, vamos comentar essa query inteira aqui e vamos fazer uma modificação. Se eu fizer aqui um update clientes 7, o que eu faço? Eu faço aqui 7 status igual a f where. Não quero atualizar nenhum registro, então eu vou fazer assim, ó. Vou fazer uma cláusula where fake, né? É um fake where, 0 igual a 1. Isso vai fazer com que ele nunca atualize. Tá bom? O que acontece se eu executar um select assim? Com o comando open, como está aqui. Você vai ver, mando listar, é uma exception que você tem. É isso aí. Não pode, tem que retornar um result set, né? Tá bom? Agora, se você quiser, ele pode não gerar exception. Você faz um Smart Open. O que é isso? O Smart Open, ele verifica se o conteúdo é um select. Esse comando que você está vendo aqui, ele deveria ser, em vez de ser um ponto open, ele deveria ser um ponto exec SQL. Não, olha, você tem essas duas informações aqui, ó, ponto exec SQL, tá vendo? Isso aqui não geraria uma exception para mim no comando update. Mas o open, ele gera. Mas se eu marcar isso aqui como Smart Open, os opens que forem causas de where, delete, insert, ele vai automaticamente executar um exec SQL ao invés do open. Ele olha para o conteúdo da query e determina se aquilo é um exec ou se isso é um open, tá bom? E não retorna exception. Quer ver um exemplo? Ó, vamos rodar aqui, tá com o Smart Open ligado e o comando é um update. Quando fizemos isso com essa opção desligada, deu pau. Agora não dá, só não vai retornar dados, mas não dá pau. Ah, e esse update aqui, se ele fosse de verdade, teria sido executado, tá bom? Então, se você às vezes está com um problema e fala assim, mas meu ponto open não está funcionando e nem gera exception, às vezes talvez essa opção esteja ligada. O Smart Open faz isso, ok? Essa outra opção, novamente para formulários mestre detalhes, tá bom? Ele serve justamente para que nós possamos determinar que quando as tabelas mestre detalhes, quando elas são alteradas, né, o master vai ser modificado primeiro, né? Então tem às vezes, dependendo dos campos com que você liga, né, a ordem pode causar um efeito estranho, né, porque você altera o filho só recebe o refresh, né, e o master fica parado, né, não faz nada. Então o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que o master terá um refresh junto, né? Se você alterar
um código que liga as duas tabelas, o master também será alterado para refletir a mudança. Tá bom? Basicamente é isso. Tá? Agora eu posso tirar esse daqui, não tem mais necessidade nenhuma. Vamos voltar essa query aqui. E agora então vamos para o próximo campo para ser explicado, ok? Vamos lá?